compartilhamento aqui do slide, tá? E agora eu vou voltar a compartilhar o Scilab. Então agora, vocês estão vendo a minha janela do Scilab, então eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente pode usar o Scilab, né, para avaliar esse tipo de situação. Em primeiro lugar, no Scilab, para que a gente possa ali representar funções de transferência de sistemas, a gente precisa primeiro definir a variável S, que é a nossa variável polinomial. Então a gente faz isso, né, fazendo S igual a poly, 0, né, entre aspas simples S, né? Então com isso a gente está definindo, né, que agora a minha variável S é a minha variável polinomial. Então, uma vez feito isso, a gente agora pode, né, aqui definir a função de transferência do sistema, né? Ali eu estou usando o G, tá, pessoal? Então, chamando a função syslin. A função syslin é a função de sistemas lineares, né? Então, a função syslin, primeiro, o primeiro argumento dela, eu passo o caractere C, entre aspas simples, para indicar aquela definição de um sistema contínuo. E depois eu posso escrever, né, ali a função de transferência, né, da forma como ela se encontra, né, como a gente viu, 24 dividido por S menos 16, ok? Não esqueçam de usar os parênteses ali, né, para que retire qualquer ambiguidade na representação da função de transferência, né? Então veja, quando a gente dá Enter aqui, ó, ele vai mostrar exatamente ali, né, como se encontra a nossa função de transferência, né? Uma vez que eu tenho essa função de transferência, veja, se eu quiser, né, encontrar a função de transferência de malha fechada, uma vez que ali, né, nós obtivemos a de malha aberta, né? Então, é só, né, vamos atribuir aqui a H, né, que seria a variável que vai receber essa função de transferência, né, de malha fechada. Então, a gente pode fazer H como sendo o quê? G sobre 1 mais G, né? Como a gente fez ali na mão, né? Então, isso acaba resultando ali, né, na função de transferência ali de malha fechada, ali no Scilab, né, no console de comandos, né? Então, agora, eu posso fazer o quê, né? Eu posso, aqui, calcular a resposta, né, dessa função de transferência para um degrau unitário, né, e verificar a característica dessa resposta. Então, para isso, eu crio aqui uma escala de tempo. Vamos supor que eu quero um tempo que vai de 0, né, um passo de 10 milissegundos, né, até, digamos, 10 segundos. Vamos supor que eu crio um vetor tempo ali, né, que vai de 0 até 10 segundos, com um passo de 10 milissegundos. Então, eu criei a variável tempo, ok? Agora, né, o que eu posso fazer, né? Eu posso aqui determinar uma saída y através de uma função chamada csim. Essa função csim, então, é a simulação de um sistema contínuo, onde, como primeiro argumento, eu posso passar, eu estou aplicando um degrau, tá? Step, né? A palavra step, então, significa degrau. O segundo argumento dessa função, eu passo a minha variável tempo. E, por fim, o último argumento, eu passo a minha função de transferência. Veja que eu vou colocar aqui ponto e vírgula, para que ele não ecoe a todos os valores de y, porque são 1001 valores de y. Né? Então, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, para ele não gerar, né? Então, ele gerou ali 1001 pontos, né, de y. E agora, então, eu vou plotar essa resposta. Né? Então, plote aqui 2D, né? Minha variável tempo, a minha variável de saída y, vou usar aqui uma corzinha vermelha para essa curva. Então, vejam que aqui está o gráfico da minha resposta. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu acho que não conseguem ver o gráfico. Que pena. O gráfico não é possível de ver. Deixa eu ver se eu consigo interromper o compartilhamento e só colocar a janela, né, aqui. Né? Eu vou ter que mudar aqui a tela compartilhada. Que vocês vejam o gráfico que resultou.
Eu acho que agora vocês conseguem ver o gráfico, né? E aí perceba o seguinte, o gráfico resultante, ele não é exatamente aquele gráfico que a gente obteve, né? Que é aquele gráfico, ele ao invés de estabilizar em 3, estabilizava em 6, né? Por que isso, pessoal? Qual é a razão disso, né? Por que ele não deu, né, um gráfico como a gente mostrou lá no slide, né? Um gráfico que estabilizava em 6, né? E aqui estabilizando em 3. Por uma razão muito simples. Lembrem que no problema, o degrau, ele é de amplitude 2, né? E a função aqui que a gente usou, né, que é a função Csim, né? A função Csim, ela é uma função, né, que é unitário, tá? Só dá para aplicar degrau unitário. Então, veja que eu só consigo, né, usar aquela sequência de comandos que eu mostrei para vocês ali no console para simular ali um problema de controle quando a entrada é do tipo degrau unitário. Se for um degrau com uma amplitude diferente de 1, então não dá para fazer ali pelaquela forma que eu mostrei para vocês, né? Mas eu vou mostrar numa videoaula futura, tá? Vocês devem estar acompanhando aí as postagens, né? Que a gente está mostrando ali os princípios de uso do Scilab, né? Então, numa aula futura, nós vamos mostrar, né, como a gente pode fazer essa simulação, né, usando um degrau, né, que não é um degrau unitário, né, degraus de outras amplitudes, né, inclusive usando uma ferramenta gráfica, ok? Então, por isso que a resposta aqui não é a mesma, né? A resposta, ela é uma resposta associada a um degrau unitário, ok? Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar então a compartilhar nosso slide. Então, por isso que, né, aí eu vou gravar uma videoaula para mostrar exatamente esse cenário, né? A gente vai simular exatamente esse tipo aqui de situação, né? E nós vamos ver que a resposta, de fato, né, ela é o que está sendo mostrado aqui. Perfeito? Vamos seguir adiante. Então, um outro problema que a gente também pode usar, né, é a identificação de uma função de transferência de um processo, né? Então, imagina que existe aqui uma caixa preta de um processo, né, e a gente aplicou um degrau ali unitário na entrada, né, e a saída, né, a gente monitorou e teve esse tipo de resposta, né? Então, é possível obter a função de transferência a partir, então, dessa resposta? Sim, né? Desde que a gente primeiro identifique que o perfil de resposta é um perfil de um sistema de primeira ordem, né? Então a gente aqui, né, entende que esse é um processo de primeira ordem, né? E aí então, se é um processo de primeira ordem, então a função de transferência aqui, o G de S, né, ele vai ser uma função de transferência do tipo uma constante K, a priori desconhecida, dividido por aqui S, né, mais P, né, ou T vezes S, né, a constante de tempo, né, mais 1. Então, o objetivo é, a partir desse gráfico, extrair os valores de K e os valores de T, né, da constante de tempo. Então, primeiro, aqui, né, para que a gente extraia o valor de K, né, o que a gente pode se basear para que a gente extraia esse valor de K? A gente pode se basear no valor do erro em regime. Vejam que nós aplicamos um degrau unitário. Aplicamos um degrau unitário, né? E o sistema acabou tendo uma amplitude 4, né? Ou seja, nós temos aqui um erro aqui, né, de 1 menos 4, né? Ou seja, o meu erro aqui, né, ele é menos 3. Tá? Mas qual é, né, a referência, né, desse erro com esse valor de K? Ora, o erro em regime, como nós vimos, ele pode ser visto como valor, né, da referência, que é fixo, né, que é unitário nesse caso, o R de T, né, que é sempre 1, menos o valor final da resposta.
Ou seja, a minha referência é 1, né? E a minha resposta final é 4, né? Então, isso gera esse erro aqui de menos 3, né? Então, eu posso relacionar, né, ali o que me leva o y, o valor final da saída, né? Ela ir para o valor 4. Bom, nós podemos usar o teorema do valor final, né? O teorema do valor final diz que esse valor aqui de regime da saída, ele é a mesma coisa que a gente fazer o limite quando S tende a 0, no meu y de S. E o meu y de S é o quê? É o meu g de S vezes x de S. Aí lembrando, o que é o meu... Ah, isso aqui multiplicado por S, tá? É S vezes y de S, né? O que fica S vezes g de S, né? Vezes x de S. Ou seja, isso aqui é S vezes K sobre TS mais 1 vezes x de S, que é um degrau unitário, que é 1 sobre S. Como esse S corta com esse S aqui, e o limite de S é para S tendendo a 0, né? Então, isso aqui vai a 0. Então, veja que o valor de regime, nesse caso, num sistema de primeira ordem, ele é igual a K.